Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para apresentar a coleção Verão 2016 para vocês e esperamos que seja de muito bom proveito. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê Art Mood. A gente elencou Art Mood como tema para a nossa coleção porque a coleção se divide em 4 segmentos, tá? Então, o Art Mood, o que quer dizer? O art, né, é um termo em inglês, e o mood, que significa estado de espírito. E essa coleção ela foi segmentada em 4 estados de espíritos expressados em forma de arte. Então, eu vou falar um pouquinho de cada tema para vocês, linkando a produtos, a imagens de referência e cartela de cores, como a gente está já acostumado. Bom, o primeiro tema, o primeiro conceito que a gente elencou é Art Mood Essência, né? O porquê Essência? O Art Mood Essência a gente vai remeter ao quê? A simplicidade, aquela parte da lembrança. Então, todo aquilo que a gente remete do nosso dia a dia, ele foi expressado na moda de uma forma em design, né? Então, por exemplo, nos craquelados expressados nos tecidos, sombreados, os metalizados muito fortes, os tons mais terrosos que remetem um pouco àquela coisa da história, né, do passado. Então a gente consegue enxergar nos looks, por exemplo, da Nina Ricci, o metalizado com aquele craquelado, aquela coisa bem do natural, lembrando um pouco das coisas do passado, que também expressados numa cartela de cores muito sóbria, com tons terrosos. Por mais que a gente esteja falando um pouco de verão, a gente consegue enxergar nesse tema de essência mesmo, aquela coisa um pouco do passado. Então, nas imagens de referência, a gente vê também aquele cafezinho que a gente toma todo dia, aquilo acaba criando uma rotina que remete acaba sendo transpassado na moda e nos produtos, tá? O próximo tema, ele é o Art Mood imaterial. Por que imaterial, né? A gente consegue remeter ao quê? A ciência, aquela parte das bactérias, que é um pouco conceitual, né? E de uma certa forma a gente transparece isso na moda através do quê? Das transparências, a luminosidade dos tecidos, os tons mais pastéis, que acabam sendo bem fortes, tanto nas imagens de referência, quanto nos looks, como a gente pode olhar, Marc Jacobs usou tons bem sóbrios na coleção por completo, Burberry também expressa os formatos, tanto linkando com a imagem de referência, tanto a cartela de cores, quanto a leveza da transparência e da suavidade das cores. Um próximo tema que a gente fala é o Art Mood Euforia. O que é euforia, né? A gente consegue transparecer essa euforia numa forma de arte mais colorida, mais forte, um pouco mais remetendo à brincadeira. Então a gente brinca com a rebeldia de misturar cores fortes mesmo e brincar com essa mistura de tons doces, tons adocicados, dentro de um mesmo look, fazendo camadas, então tons vibrantes, juntos, trazendo manchas, trazendo leveza. Então, nas imagens de referência, a gente vê um manchado ali na tag, que traz um pouco dessa rebeldia, né, de querer customizar algo e fazer algo diferente. As cores, a gente vê que são cores muito alegres, muito vibrantes, que acabam trazendo um tema realmente de euforia, onde a gente consegue expressar a arte em uma forma mais livre, uma forma mais liberal e rebelde, né? Um próximo tema que a gente vai falar é o Art Mood ousadia. O que é ousadia? A gente não ter medo de realmente brincar com formas, com cores, com estilos de arte. Então, a gente vê realmente a liberdade na forma de expressão. A gente vê uma cartela de cores bem diversa, remetendo, sim, às cores primárias. Então, a gente vê um tom vermelho, um azul e um amarelo, que remete a tons mais neutros, tons mais básicos. E a gente vê também expressado isso nas imagens de referência. Então, como a gente vê aí no Valentino, né? Ele traz uma mistura de estampas. Então, um floral, umas cores mais neutras. Então, o floral a gente sempre espera umas cores mais fortes, mas ele trouxe o quê? Uns tons mais neutros. Então, é realmente essa liberdade e essa ousadia de brincar com a arte. Então, os temas são muito livres, são muito realmente explorando a criatividade, cada um da sua forma, cada um com a sua cartela de cores, cada um com as suas combinações de cores e expressões, né, tanto no tecido, transparências, e trazendo realmente essa forma de expressão da arte, do humor, né, do estado de espírito que você está naquele momento para colocar no design e na moda.
Os temas são bem simples, tá? Então, como a gente pode ver, a cartela de cores também, ela é bem misturada. A gente vê desde os tons pastéis mais neutros, mais clássicos, até as cores mais neutras e ousadas, como um vermelho forte, um pink, uns esverdeados, né? Nos tons diferenciados. Os tons pastéis a gente pode ver um pouquinho para o lado da cartela, eles estão um pouco mais segmentados, mas a gente vê uma cartela bem variada, então, tons de verde, tons rosados, amarelados. Então, é uma cartela bem alegre, como o verão pede, né? Um verão tropical sempre pede umas cores mais fortes, não deixando de fugir aí um dourado, um preto, que são cores clássicas que acabam sempre fazendo parte das cartelas de cores de toda a coleção. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os produtos, tá, gente? Cada vez mais a gente vê que a gente acerta e a gente acaba trazendo para o cliente realmente o que ele quer encontrar. Por quê? Porque a gente vai atrás das pesquisas e a gente sente que é um feedback positivo, assim, quando a gente vê que os produtos saem. Então, cada vez mais a gente adequa para o cliente, para o que você realmente quer oferecer, o que realmente o cliente te pede, você fala, isso eu tenho. Então, eu vou falar um pouquinho de cada produto, rapidamente, né, só para esclarecer algumas dúvidas que possam surgir aí no meio do caminho. Então, começando aquele produto de Zamac, o 26033, ele é um produto que ele foi feito no tamanho 20, tá? A gente observou que nesse verão, por mais que o verão ele apareça com produtos mais delicados, muito pelo contrário, nessa estação a gente se surpreendeu. A gente viu que os produtos vêm sim num tamanho grande, acabou aquela coisa de produtos pequenos no verão, produtos grandes no inverno. Hoje tudo é aceito quando a criatividade é utilizada. Então, nesse primeiro produto a gente usou aí o banho de níquel velho para trazer realmente essa lista, aquela coisa do passado que a gente falou do conceito 1. Embaixo dele a gente encontra o botão quadrado, com mix de materiais aí, então a gente pode ver a base preta, com a parte de cima um pouco cintilante, com furta-cor, que também a gente viu bem presente nessa coleção. Então, pessoal, lembrando que assim, né, esse tipo de produto, todos os produtos que são feitos no formato quadrado, eles precisam ser, quando gravados, que o cliente quiser personalizar, não esqueçam, furação dupla, sempre com 2 furos. Por quê? Na hora que for personalizar, a orientação da personalização, ela mantém o padrão. Senão a gente não consegue criar essa uniformidade que os clientes realmente pedem, tá? Então, esse produto ele pode ser feito com as bases de outra cor. Então, se quiser utilizar uma base vermelha, verde ou até mesmo a branca, com a parte de cima cintilante, também fica bem bacana. Ao lado, um rajado, num tom mais neutro, então a gente vê a parte de um branco meio nude, assim, meio off-white, bem presente, com uma mancha marrom bem localizada ali na sua parte superior, trazendo um toque leve num botão grande também. Então ele tem uma espessura bem bacana, ele é bem expressivo e eu acho que encaixa bastante um rajado dessa forma no verão. Embaixo dele, a gente brincou mais uma vez aí com a plaquinha, a gente viu que a etiqueta de metal junto com o poliéster teve uma saída bem bacana. Todo mundo gostou bastante, porque é uma forma de você enriquecer uma etiqueta, onde você não precisa personalizar a parte de baixo, personaliza só a parte de cima, porém ela tem um quê de metal, que acaba sempre trazendo um pouco de riqueza para as peças, onde são colocadas e tudo mais. Os materiais também utilizados na etiqueta de poliéster pode ser variado, então qualquer tonalidade, qualquer tipo de gravação, mantendo claro o seu tamanho, né, o berço que ele é encaixado no metal. Ao lado, a gente vê também um botão, ele tem um trabalho aí de laser, né? Como a gente vê, a gente sempre brinca com as estampas. A forma da gente brincar com as estampas é com o laser. Então, a gente vê também uma base perolada para remeter um pouco à história da essência, da leveza, né? Do passado que a gente traz. Também com uma textura de craquelado, como a gente viu nas imagens de referência do conceito 1. Em cima dele um botão também de Zamac, a gente colocou o banho ouro, a gente viu o banho ouro bem presente, tá, pessoal? A gente vê uma leve textura, os botões quadrados também vocês vão ver bastante na coleção. Então, uma leve textura aí de fundo, que deixa ele bem delicado, é um produto leve, apesar do seu tamanho 24, ele fica bem bacana também numa camisaria feminina, na manga também, vocês vão ver mais pra frente, tem até imagens de referência que trazem um produto bem similar.
Ao lado também um rajado, esse rajado nesse tom marrom, com esse tom amarelado ao lado, né, um pouco remetendo ao dourado da coleção e do tema, também trazem bastante aquela coisa da história, da lembrança. Ele tem esse leve design na furação dele, é um produto tamanho 40, então como a gente volta a dizer, os produtos grandes estão em alta, vocês vão ver bastante os produtos grandes voltando aí nessa coleção. Embaixo, a gente quis fazer um outro tipo de etiqueta, né? A gente está acostumado a ver as plaquinhas normalmente sempre no mesmo formato, um oval, a furação básica. E a gente usou um pouco no formato dessa furação. Então, é um produto em madeira, onde traz um toque da essência, da lembrança novamente, né? Aquela coisa um pouco mais rústica, um pouco mais do guardado. Com a personalização que fica bem forte, porque a gente vê que a personalização na madeira, ela traz uma queima, então ela traz bastante evidência para a marca do cliente. E essa furação retangular, que também fica bem bacana, né? Na aplicação, ela muda um pouco a maneira com que ela tá presa, né, na peça. Então, fechando o conceito 1, a gente linkou uns poucos os produtos aos conceitos, até para facilitar um pouco a remeter as imagens de desfile e as palavras também dos conceitos, tá? Então, seguindo aqui para o conceito 2, esse produto que eu vou começar falando, o 24061, ele é bem pedido, a gente está faz tempo tentando colocá-lo em linha. É aquele tamanho 18 com o aro em volta. A gente vê ele muito sendo utilizado. Ele é um produto básico, mas como tem esse detalhe do aro ao redor dele, ele dá uma enriquecida no produto, né? Então, é um produto que não é muito viável ser gravado pelo espaço que sobra, né, de poliéster, mas é um produto muito requisitado. Vocês podem ter certeza que é certo que vai acontecer na maioria dos seus clientes, assim. É bom checar a questão de tamanhos. Hoje a gente está com o tamanho 18, como os aros têm seus tamanhos corretos, então talvez um 18, um 24, um 32 a gente consiga, e um 36, como no botão ao lado, a gente consiga aplicar nesse tipo de produto. Mas é interessante sempre checar. As bases também podem ser outras, aí a gente usou também um pouco do furta-cor para trazer bem para a coleção. Então, as bases podem ser de outras cores, podem ter outros tipos de materiais sendo utilizados como base. Ao lado, a gente vê também, voltando, né? A gente brincou também com o aro, como vocês vão ver também mais pra frente, imagens de referência com o aro nos botões tamanhos grandes também. A gente traz um trabalho aí de um bastão, né, com cintilante, que traz bem uma textura, parece que até tem um relevo aí no botão, para realmente brincar com o design ilusório, né, da imaginação. Então, ele traz essa leveza da transparência, com a leveza de uns tons riscados mesmo em tons de cinza. Embaixo dele, a gente vê um botão bem leve, tá? Ele é um tamanho 32, é um botão basicamente de um tamanho médio, porém, ele tem a transparência e no meio dele ele tem um cintilante azulado, né? Que remete realmente ao tema, como a gente disse, das essências, da leveza, da transparência, da suavidade do tema. E voltando aqui para a esquerda, o 11601 também é um botão de pezinho, tá? Ele tem um trabalho marmorizado dentro dele, até para quebrar aquela coisa do botão branco por total, transparente por total, a gente trouxe aí um marmorizado dentro dele. Ele pode ser gravado, tá, pessoal? E fica bem bacana também, às vezes trabalhar com outras cores, tingimento, fica bem bacana. Ao quadrado também a gente vê lá 11561, também é um botão quadrado, como a gente falou, a gente só explorou os materiais, tá, pessoal? Aí, como vocês podem ver, ele já foi colocado com a furação dupla, 2 furos, tá no tamanho 20, que na verdade remete a um tamanho 18, tá? Quando vai colocar na peça. Então, também fica bem bacana, também pode ser explorado, tingimento, pintura da letra, explorem bastante essa criação no cliente, né? Ajudem eles a contribuir com o produto, não somente um produto básico. Embaixo a gente vê também um produto tamanho 18, ele tá com a borda colorida, também remetendo às cores da coleção, tá, pessoal? Então, é esse laranja bem suave, as cores pastéis, conforme eu falei. Tem até a imagem de referência que a gente viu lá atrás. Então, é um produto leve, um produto delicado, tamanho 18, que vai dar só aquele charme da borda colorida, dependendo de onde ele for aplicado.
Embaixo dele também, o quadrado novamente aparece por aí, somente sendo explorado outro material. Continuando, o último produto dessa página, a gente usou uma esmaltação, né, além da base ser de Zamac, com o coração, para trazer aquela coisa mais básica mesmo, só que não, sabe assim? Então, um tamanho 26 de produto, onde a gente utilizou também no interno dele uma esmaltação. A gente colocou num tom nude, né, um rosezinho, fica bem bacana. Lembrando que esse tipo de produto, a gente está começando a explorar um pouco a gravação, tá, pessoal? Então, a gravação em cima da esmaltação fica legal, é só legal consultar o espaço dele se é viável. Nesse caso, a gente sabe que é viável, fica bem bonita a gravação. Então, é um novo modelo de produto que vocês podem oferecer para o cliente, como uma nova técnica, uma nova forma de colocar a marca do cliente no produto. Bom, essa tela é uma tela bem especial, né? Vocês vão começar a ver que a gente vai começar a explorar outros tipos de produto. Como outros tipos de produto? A gente já tem a etiqueta, a gente já tem o botão, e por que não contribuir também com os acessórios, já que somos acessórios de moda? Por que não contribuir com acessórios de moda, falando de moda praia, lingerie, ou até numa moda feminina mesmo, contribuir com outros tipos de produto, sem ser somente o botão e a etiqueta? Então, eu vou começar falando do produto que está no centro, né, que é esse dente. Esse dente, pessoal, fica bem bacana como ponteira, numa moda praia. Ele pode ser personalizado, lembrando que a personalização dele não é a laser, tá? Então, ele é um processo um pouquinho diferente. Então, é bacana sempre consultar um pouquinho. Mas ele é um produto que todo mundo que vê adora, por isso que realmente eu fiz questão de colocá-lo na coleção. Então, tentem enxergá-los de outra forma. Então, não só como aplicação, como decoração mesmo, em fazer um acessório ou fazer uma ponteira de um biquíni, de uma moda praia, um regulador, tudo pode acontecer. Então, a Irmãos Perfeito hoje está muito disposta a fazer realmente produtos diferentes para atender o cliente. Então, a gente gosta desses desafios, dessa criatividade em cima dos produtos. Então, ele é um produto que ele teve esse craquelado para remeter realmente à turquesa, né? Que a pedra turquesa, ela traz esse trabalho. Ficou bem bacana, ficou linda a peça. Vocês vão ver também, foram trabalhados em coral essa peça, em bege. Então, cada um vai recebendo uma tonalidade. Eu coloquei aí no material o turquesa, até para remeter ao tema da coleção. Então, vocês vão ver que é sucesso certo também este produto. Agora, voltando ali para o ladinho dele, é um produto também que a gente trabalhou um pouco a criatividade. Em relação a quê? É um produto básico, se você for olhar, mas existe um trabalho é realmente um trabalho manual em cima dele, onde faz esse trabalho parece uma pintura, né? Uma pintura, então vocês vão ver que cada um vai estar de uma forma, nunca vai ser os produtos iguais. Por quê? É um trabalho manual, é como se fosse uma pintura realmente bem suave, bem superficial, que traz esse respingado, né? Que é realmente a essência da criatividade. O respingado pode ser feito em qualquer cor. Lembrando que assim, é um produto que pode ser gravado, mas ele não vai ter tanto aquela... chamar atenção à marca do cliente pelo fato da textura do botão chamar bastante atenção. Essa textura que ele ficou, então a base fosca com a pintura em brilho, ficou bem bacana esse contraste e é um produto bem diferente. Embaixo dele também, remetendo bastante aos acessórios, né? Então, a gente pode aí também ver uma ponteira quadradinha, aí a gente brincou com camadas, então a gente pegou as cores, a cartela de cores do tema e misturou essas cores, então ela deu bem essa mistura, bem essa coisa do art mood mesmo, que é aquela coisa, essa da euforia, né? Então, é de você colocar essas cores todas juntas no mesmo produto. Também é um produto que pode ser aplicado tanto numa moda feminina, como numa moda praia, em acessórios. Então, é realmente usar a imaginação na forma de usar esse produto. Ao lado dele também é um tubinho, também que pode ser usado como ponteira, como acessório. Aí a criatividade é que manda a forma com que a gente vai utilizar esse produto. No caso, ele foi tingido, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, a cor de Pantone, mas a base dele é branca, pode ser feita a cor na massa também. Também é um tubinho, pode ser feito outros tamanhos, claro, sob consulta. Não sugiro que personalize, porque é um pouco mais complicado a personalização, esses tipos de produto, tá? Somente o de cima, que eu acho que pode até dar certo, mas os outros é um pouco complicado a maneira com que ele é feito.
As bolinhas, que são básicas, né, sempre fez parte da linha da Irmãos Perfeito, porém ela acabou sendo um pouco esquecida pelos botões chamarem um pouco mais a atenção, e agora a gente volta com ela na parte de acessórios realmente. A gente vê bastante a utilização dos acessórios em diversas, tanto nas bolsas, né, a gente esquece um pouco da parte de bolsas, calçados, que também podem ser exploradas com os nossos materiais. A gente tem hoje etiquetas, argolas, todo tipo de material que contribui também com esse mercado. Então, não esquecer que a gente pode também fazer parte, né, e contribuir com esse tipo de cliente. Então, a bolinha aí, no caso, a gente fez ela cor na massa, remetendo também à cor da coleção, como a gente pode linkar. Então, é um produto diferente, é um produto novo, explorem. Caso tenham dúvidas, estaremos aí para ajudá-los. E é isso. Ao lado a gente vê a argola também, pessoal. Argola, a gente sempre fez argola e a argola é sempre uma boa pedida. Tanto no adereço quanto num detalhe. Aí a gente colocou a transparência também remetendo aos temas, com um tom bem suave, bem pastel. Então pode ser tingido de qualquer cor, pode ser feito cor na massa, preta, branca, aí a cor que quiser. Os tamanhos também são sob consulta, mas diversos tamanhos, diversas espessuras. Muito bacana, então explorem realmente essa parte dos acessórios, né? Enxerguem a Irmãos Perfeito, como eu sempre falo e insisto, como acessórios de moda. A nossa intenção realmente é contribuir com o cliente e fazer com que tudo que ele quer a gente possa tê-lo para atendê-los. Em cima dele a gente vê um produto também bem suave, uma tonalidade off-white. Esse produto, se eu não me engano, ele saiu para a Zara também. Os produtos da Zara sempre fazem muito sucesso, porque a Zara trabalha realmente com as tendências. Então, é interessante o tamanho dele, pessoal, observar que na hora da gravação, se for muito pequeno, a gravação não acaba aparecendo pelo fato da base ser um tom mais neutro e tal, mas ele tem esse relevo no meio dele, com a furação dupla, que traz um design bem diferente, bem bacana. A sombra que a borda traz também acaba deixando a gravação um pouco mais em ascensão, né? Então, é um produto diferente, é um produto bem bacana a se explorar. E a última tela de produtos... A última tela de produtos, a gente vai falar um pouquinho sobre metalizados, cores e brincadeiras de cores, né? Então, a gente pode aí ver os dois produtos acima. É um produto pequeno, tamanho 12, muito procurado para camisaria. Então, a gente desenvolveu no formato redondo e no quadrado. São produtos muito leves, até pelo tamanho dele, fica bem delicado. Em qualquer tipo de material, até no infantil, ele cabe muito bem. Embaixo também um quadrado, como vimos anteriormente, porém num outro material. Ao lado dele a gente vê um camisaria também, tamanho 18. Ele tem essa faixa no meio, né? Lembrando que a coloração dele pode ser de qualquer cor, porque a base dele é básica. Tingimos, depois ela vai para laser. Então, essa brincadeira da cor pode ser explorada de qualquer forma. Ao lado dele a gente vê um tamanho 32, né? Ele tem esse formato, na verdade a gente inverteu. Normalmente é a borda que acaba tendo mais relevância. A gente inverteu e trouxe esse volume para o centro dele. Então, o centro dele acaba tendo brilho e a borda fosco. Então, essa brincadeira dos acabamentos também fica muito interessante. Com a gravação aparece, fica bem bacana. Não é interessante fazer muito pequeno, tá, gente? Como a borda ela é estreita, na hora da gravação acaba dificultando um pouquinho, não vai dar muita leitura e chamar atenção para a marca do cliente. Ao lado também a gente vê o P, né, de perfeito aí que a gente colocou. É uma outra forma de também trazer a marca do cliente para um produto diferenciado, tá? Então a ideia dele é uma etiqueta realmente no poliéster, a base dele é preta com hot stamping dourado. Sim, a gente consegue fazer essa brincadeira do dourado sem o metalizado, pessoal. Então quando a gente hot stamping depois vai para o laser, só fica em relevância o que o laser não gravou. Fica bacana que a gente colocou um tamanho 36, até para realmente impactar, fica bem marcante a letra, né, que a gente colocou e trazer esse metalizado como se fosse um relevo para o produto mesmo. Embaixo dele a gente vê a mistura do preto e branco, que a gente não pode fugir. Nessa coleção a gente não explorou tanto, que a gente não viu muito nas tendências, mas é sempre importante tê-los em todas as coleções. Aí a gente trabalhou com a marca,
e também com o listrado, lembrando que pode ser tingido, pode ser trabalhado em outras cores, então brinca aí até com a cor do conceito, né? Um amarelo, um vermelho, também fica bem bacana. Ao lado também o quadrado, vocês viram que o quadrado está bem presente, realmente está sendo bem pedido, vocês vão sentir realmente essa necessidade do cliente. Branco e preto também pode ser tingido, lembrando dos 2 furos mais uma vez, caso precise de personalização. E embaixo dele, para fechar, a gente brincou aí com um rajado camisaria tamanho 18, porém a gente colocou uma esmaltação, né? A gente colocou o amarelo para remeter ao conceito, mas fica muito bacana nessa borda que a gente colocou a esmaltação, brincar com as cores realmente. Então é um rajado que de uma certa forma ele acaba tendo um ar um pouco mais sério, um pouco mais clássico, e quebrá-lo de uma certa forma com essa borda esmaltada, com as cores mesmo. Ousar realmente e usar da criatividade. Bom, pessoal, de produtos é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora eu trago para vocês uma nova forma um novo material para complementar o trabalho de vocês e perante o cliente ter novidades, tá? Quando eu vou pesquisar as coleções para desenvolver produto, para trazer imagens de referência para vocês, de uns tempos para cá, era bem difícil, porque a gente não via o aviamento com tanta relevância, né? E nessa coleção eu me surpreendi. Uma surpresa boa e eu acredito que para esse ano vai ser um ano espetacular para o nosso negócio. Por quê? Em todos os desfiles que eu pesquisava, que eu pegava as imagens de referência, os botões eram primordiais. Então a gente via botões meramente como decoração, botões realmente como abotoamento, etiquetas, eu via assim extremamente o uso realmente abusivo dos botões. E sem falar que os botões tamanhos grandes, foi o que eu falei no começo, o verão a gente espera que sejam tamanhos menores, muito pelo contrário, pessoal. Realmente vocês vão ver, eu trouxe aqui até para vocês participarem um pouco, para dividir com vocês um pouco essa animação que eu fiquei para esse ano. Então, um pouquinho das imagens de desfiles, como a gente pode ver aí nos 3 looks, né? O uso abusivo, abotoamento duplo. Então, o look todo branco com abotoamento duplo, metalizado, os tamanhos grandes. Lógico que no primeiro look a gente vê que os tamanhos são abusivos, né, nos desfiles, mas isso traz um pouco da essência do que as coleções realmente vão utilizar, tá? Então, nesse próximo look também, é o look da Moschino, os tamanhos, eu acho que é um tamanho 80 esse, de tão grande, metalizado. Lógico, é um desfile, é exagerado, mas a gente consegue entender que realmente é uma tendência. Os botões estão de volta em tamanhos grandes e a gente pode acreditar nisso. Aqui também no look do Giorgio Armani é uma camisa. Uma camisa normalmente a gente está acostumado com o quê? Com botão tamanho 18. Muito pelo contrário, pessoal, ele apostou aí num tamanho 36, é um tamanho grande. A gente volta também a ver as peças com muito enfeite. Então, voltando a uns anos atrás, onde a gente via as calças bordadas, as calças com muitas aplicações, a gente vê também na Dolce & Gabbana usando e abusando das aplicações, tanto nas calças como nos vestidos. No look jeanswear, a gente vê um jeanswear com um abotoamento super estreito, super próximo um do outro, então bastante botão metalizado, que vocês podem apostar realmente para esse verão. Aqui também, um look do Giorgio Armani também, com uma alfaiataria com um botão grande, então o transparente, a gente vê bastante também. Na calça da Gucci, que a gente vê ao lado, o abotoamento duplo, decorativo somente, né? Mas o abotoamento central como funcional. Aí a gente também pode ver nos looks da Trussardi, né? A gente vê os macacões muito em alta nessa próxima estação. Então, além do macacão totalmente abotoado, a gente vê também ao lado o abotoamento duplo, com botão um pouco tartaruga. A gente sabe que o tartaruga remete ao inverno, mas ele começa já a aparecer aí, né? A gente sempre acaba antecipando e trazendo um pouquinho da próxima coleção para essa coleção. Aplicações, pessoal, aplicações vêm super em alta, por isso que eu fiz questão de trazer acessórios, para mostrar que a gente também pode participar na parte de acessórios, na criatividade dos nossos clientes. Então, aqui no Alexander Wang, como que ele fez a estampa dele? Não foi no tecido, foi com acessório, então a gente pode contribuir também dessa maneira. Aqui nos shorts da Ana Sui, a gente vê as aplicações, então não é meramente um short jeans, ela quis trazer algo a mais, ela quis
agregar valor. E a gente consegue agregar valor com as nossas peças. Então você vê aí as aplicações, né? Parece um meia-bola. Na imagem lateral também do Derek Lan, a gente vê o abotoamento duplo das calças. O abotoamento duplo das calças está realmente em alta. Vocês vão ver que na maioria das peças que eu vou passar, de desfile, mais pra frente, a gente também vai ver bastante coisa. Aqui os looks do Marc Jacobs que eu falei, todos com aplicação. Então você vê uma roupa básica, né? Lógico, trabalhando com volume e modelagem, mas a gente consegue também ver as peças aplicadas para trazer realmente, dar uma enriquecida na peça, né? Aqui também, nos dois looks, a gente vê na esquerda, é um look totalmente branco, porém o que deu charme para a roupa realmente foi a aplicação dos botões. Aqui é um metalizado prata bem forte, então é um abotoamento duplo, abotoamento frontal, na calça, na blusa, né? Então a gente vê realmente exagerado essa aplicação. Aqui também eu vou passar bem rapidinho, porque tem bastante imagem, como vocês viram, não me contive, eu peguei realmente tudo que eu vi, porque era bastante coisa, ainda dei uma selecionada. Então, abotoamento duplo, abotoamento frontal meramente decorativo no look da Louis Vuitton. A Louis Vuitton sempre traz realmente o que vai usar, então a gente acredita realmente a Louis Vuitton como um ícone de referência. E na Tommy Hilfiger também, você vê que é um look que antigamente a gente remetia ao inverno, mas aqui, pelo cenário até da passarela, que a gente vê a modelo, você vê que é um verãozão assim, com uns tons mais fechados, remetendo àquela cartela de cores do Conceito 1, porém com abotoamento ali como decor mesmo. Aqui também as aplicações, muito forte. O look da Nina Ricci eu coloquei remetendo a quê? A blusa é um crochê. Então, quando a gente vê um tricô, um crochê, onde antigamente usava o seu abotoamento, olha ele aí aparecendo de novo. E é um verão. Então, o tricô no verão, o crochê no verão, tá aí, gente. Então, é um abotoamento. Você vê que pode brincar. O abotoamento não é tão pequeno que foi utilizado no crochê. Os looks masculinos também. Você vê que tem um meramente decorativo na lateral dos ombros, frontal. Aqui no fechamento, na verdade, um botão só deve funcionar, o resto deve ser tudo decorativo. Então, você vê que em uma peça utilizaram-se aí 10 botões somente como decor na frente do look do Raf Simon. E aí, voltando na rua, né, que eu sempre trago para vocês, que são as confirmações do que a gente viu e do que a gente está trazendo para vocês sobre os produtos, sobre as tendências. Então, vou falar um pouquinho. Bom, então a gente pode aí ver nas peças masculinas, né? Tanto o abotoamento da Polo, a gente vê com a bordinha metalizada, quanto na lateral também, ela é uma base um pouco mais escura, mas também com a borda metalizada. No look xadrez, na camisa xadrez, a gente vê que é uma borda num tom mais bronze. Então, também pode brincar nesse ponto. Aqui também a camisaria, voltando ao abotoamento da gola, né? Que a gente vê, hoje já se vê bastante até no mercado brasileiro, mas eu quis realmente forçar, porque é um diferencial e todo mundo realmente está pedindo. Na peça da Stella McCartney. Então, além da etiqueta, a gente também pode contribuir com uma etiqueta de metal, com a correntinha. Então, realmente sugerir essas coisas para o cliente. Então, uma camisa básica, né? A gente nunca acredita como vai colocar uma etiqueta numa camisa social. Então, essa é uma camisa do Marc Jacobs. Além do abotoamento clássico, você vê que é uma camisa clássica, até pelo tecido, pela tonalidade. E ele, não contente, ele colocou ali a etiqueta em poliéster. Bem delicada, bem sutil, mas ela pode também estar presente numa camisaria. O macacão, confirmando até os desfiles da Trussardi, que eu falei lá atrás. Então, você vê o abotoamento na altura da cintura ali, né? Então, como um decor, realmente. E aí, você faz o fechamento como se fosse os martingales de antigamente, só que dessa vez na cintura como ajuste, né? Da cintura para ficar um pouco mais afeminado os macacões. O abotoamento dos tricozinhos, você pode ver no look da Dolce & Gabbana da direita, que o abotoamento ele é bem próximo, então a utilização dos botões é bem exagerada, é bem ousada e bem abusiva, mas não fica pesado, fica delicado.
Aqui também um palitozinho, a gente pode ver a utilização na manga, são 5 botões em cada manga, mais o abotoamento frontal, confirmando realmente a tendência do uso dos botões. Na lateral, pessoal, o botão foi utilizado como uma identificação para a marca, então a Fendi, o que ela fez? Ela pegou uma madrepérola, fez a furação, lógico, com o F de Fendi, e ela colocava a etiqueta para marcar a marca dela. Quando o cliente ia usar a peça, ele tirava a etiqueta de tecido, porém o botão continuava ali como uma etiqueta realmente da marca Fendi. Muito interessante, era uma peça em tom de cinza, ele usou trazendo o tom azulado e ficou bem bacana, bem criativo, bem diferente, coisa aí para trazer para o cliente de vocês e sugerir. Continuando, a gente pode ver ali no look do Balmain. O Balmain sempre usa e abusa dos materiais. Então, é uma blusinha básica de malha, porém, o que ele fez de diferente para agregar valor à peça dele? Ele colocou tanto abotoamento duplo em cada bolso, como abotoamento frontal, que na verdade é meramente decorativo. Ao lado, quando eu falei dos botões quadrados, lá do primeiro tema, a gente vê aí aplicado. É uma peça estampada, uma peça bem carregada na informação, nem por isso ele deixou de colocar uns botões quadrados para realmente chamar a atenção. Calça da Topman, a gente colocou essa imagem aí, mostrando o abotoamento diferente, né? A gente vê o abotoamento triplo, a Topman usa e abusa também dos materiais diferentes. É um botão branco básico, mas ela usou realmente na furação. Ao lado é uma camisa da Scotch & Soda, onde ela usou também uma etiqueta em couro, uma etiqueta em metal, com a pintura alaranjada aí na pontinha da camisa para a etiqueta. Aqui também esses dois looks, então a gente vê uma malha leve, porém com abotoamento como decor realmente na frente. E ao lado também os botões grandes, voltando aí como decoração realmente na peça. Aqui também remetendo a lingerie, que eu falei um pouco de acessórios, né? É uma calcinha da Victoria's Secret, da Forever 21, onde a gente vê como decoração os dois botõezinhos realmente para trazer um charme à lingerie. Então, tirar um pouco aquela ideia dos lacinhos de antigamente, muito clássicos, e trazer o botão onde a gente pode colocar sim a marca do cliente. Ao lado a gente vê uma saia, ela é longa, com abotoamento duplo de cima a baixo, então você vê isso, eu vi isso muito presente em todas as peças, mais pra frente ainda tem mais coisa baseado nisso. Aqui, pessoal, é um macacão onde a lateral dele era todinha fechada com botões. Botões, acho que tamanho 20, tá? Com a borda também de metal. Então, quando eu falei do metal, que inclusive na coleção a gente colocou em 2 tamanhos, realmente abusem porque é muito visto, é muito pedido e realmente é sucesso. O macacão também, voltando àquela ideia do macacão, mas porém aí um pouco mais curto, abotoamento frontal e nos bolsos. Aqui era um vestidinho clássico, esse listradinho, pessoal, porém ele tinha como detalhe o abotoamento, remetendo um pouco ao marinheiro, né, voltando um pouco àquela ideia do abotoamento dos marinheiros. Ao lado é uma camisa de seda da Marni, onde a gente vê também os botões madrepérola, um tamanho bastante grande para uma camisa de seda. Então, se eu não me engano, aí é um tamanho 24 também numa camisa de seda, uma madrepérola bem diferente, bem criativo. Mais uma vez eu vejo aí também o tartaruga sendo aplicado numa peça, aqui era numa manga, tá? Como um detalhe, então para trazer realmente o contraste de cores da base versus o aviamento. Na lateral a gente vê de novo o tamanho grande numa camisaria e o metalizado. Mais uma vez aí, uma blusa básica com abotoamento frontal. E eu trouxe até um sapato, pessoal. Lembrando que a gente pode também colocar as etiquetas, tanto as metalizadas, nos calçados. Então, você vê ali bem na biqueira do calçado, onde começa o cadarço, o cliente pode colocar a marca dele ali. A calça, mais uma vez, o abotoamento duplo, frontal, um tamanho grande. A alfaiataria, o que é bacana aí nessa imagem, né? Além do botão central, era um botão coroso, tá? Num tom mais neutro. Ele colocou no bolso a etiqueta também penduradinha ali, dourada, só para dar um charme e a marca dele também ficar presente na peça. A camisaria, os camisões também, remetendo aos macacões, vão voltar um pouquinho. Então, a gente viu aí nessa camisa o abotoamento frontal com o detalhe da furação com um ilhós. E em outro modelo também, a gente vê com a bordinha, a madrepérola com a borda de metal, tá? Que a gente também consegue fazer com poliéster e fica muito similar. Bom, pessoal,
Antes de finalizar com vocês, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu acho que é muito bacana, é muito gostoso eu receber feedback de toda a equipe, onde antes eu incentivava que o projeto fosse para frente, hoje eu agradeço a vocês por fazer o projeto dar certo. Não só vindo de vocês, como dos clientes também, a gente sente realmente a necessidade de ter lançamentos e é um prazer poder contribuir com o cliente. Então, obrigada mais uma vez, espero vocês na próxima coleção, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que precisar, deixo meu e-mail aí para vocês, para qualquer tipo de consulta, qualquer tipo de dúvida, e nos vemos na próxima coleção. Obrigada, até a próxima.